Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Os Mensageiros. Produção e apresentação, Marco Antônio e Tereza Cristina. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Estamos começando o programa Estudo das Obras de André Luiz. Atualmente estamos estudando o livro Os Mensageiros, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo espírito de André Luiz. Amigos ouvintes da emissora da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro, novamente aqui estamos para darmos continuidade ao estudo da obra Os Mensageiros. Continuamos no capítulo 10 e no programa passado, comentando ainda sobre o relato de Joel, da sua experiência, né? Ele comentava sobre o que ele disse, que contrariamente à expectativa dos amigos, né, dos bons espíritos, né, que sempre auxiliam a todos nós, ele não se moveu no concurso fraterno, de auxílio fraterno, né, e se desinteressou da doutrina consoladora. Falamos sobre isso, né, sobre a presença sempre desses amigos espirituais tentando nos auxiliar. E como ele disse aqui, que contrariamente à expectativa dos abnegados amigos, é porque os amigos espirituais nos orientam, sob a égide de Jesus, que devemos sempre nos mover no concurso fraterno e nos interessarmos pela doutrina consoladora. Se interessar é estudar. Então, mais uma vez, falando sobre isso. E doutrina que hoje revive o Evangelho de Jesus. E ele relatou também que só procurou aqueles que se encontraram afins com ele desde o pretérito, né, desde o passado, essa afinidade. Aí falamos sobre isso, sobre a necessidade do trabalho, essa questão de só procurar quem é afim, não, a necessidade do trabalho na nossa melhora íntima, né? Trabalhar por nós mesmos, orientação de Emmanuel. Citamos o livro Segue-me, intitulado Segue-me, capítulo 56, em Equipe Espírita. E mais adiante ele fala de que reconheceu numa pessoa chamada Higino, ele reconheceu uma pessoa como sendo a reencarnação de Higino de Salcedo, que foi um grande proprietário de terras, né? Que foi protetor dele à época da Inquisição, mas as grandes autoridades religiosas da Espanha. E aí reencarnado como proletário inteligente e honesto, mas em grande experiência de sacrifício individual. Ele não especifica aqui qual a experiência do moço, não dá o nome atual dele, né? E mais adiante ele também reviu uma outra pessoa como sendo um outro personagem da Inquisição. Inquisitor cruel. E foi cujo nome era Gaspar de Lourenço, o Inquisitor cruel, que estava reencarnado como cego e paralítico, cego de nascença e paralítico. E aí comentamos sobre isso, que ele estava vendo aquilo ali, e Tereza, a gente fica até impressionado, como é que ele viu, sabia quem era e não tenta se modificar, porque ele está vendo ali o resultado de uma sementeira, uma colheita, que é aquela expiação de paralítico, cego, e o outro por sacrifício individual, que ele não diz o que é. Mas ele está falando que sacrifício não está passando situações complicadas. Falamos sobre isso, nos referindo a nós todos, nós outros que não temos essa capacidade mediúnica que ele tinha de reconhecer as pessoas, mas que temos sim aqueles reencontros com pessoas que passam por expiações dolorosas e que nós estamos vendo aquilo, e o acaso não existe, né? Situações dolorosas, que a gente deve, até colocamos um dizer popular, botarmos as nossas barbas de molho, né? No sentido de que a gente tem que se reeducar para não acontecer a mesma coisa conosco, né? Está aí a experiência sendo mostrada. E aí, finalizando, ele disse que passou a existência de sensações em sensações, só procurando as sensações, o que é diferente de emoção. A emoção é uma coisa, a sensação é outra. Aí vamos continuar agora, já estamos no final do parágrafo, né, Tereza? O parágrafo, qual é o número do parágrafo? 21. Parágrafo 21, no final. Aí continuando, o relato dele. Eu que renascera recordando para edificar alguma coisa de útil,
transformei a relembrança em viciação da personalidade. Nós havíamos lido já em programas anteriores a questão de número 393 de O Livro dos Espíritos, em que Allan Kardec pergunta, deixa eu só pegá-la aqui que ela fugiu, eu tinha separado, 392, aliás, 392, em que Allan Kardec fala do esquecimento do passado e pergunta aos espíritos por que nós perdemos a lembrança do passado. E os espíritos informam Allan Kardec que é a necessidade desse véu do esquecimento que nós nos tornamos mais senhor de si, né? E Deus assim o quer em sua sabedoria. A resposta dos espíritos é essa. Então, se Deus o quer em sua sabedoria, e o Joel veio recordando, é porque a tarefa dele era de suma importância. Não é que Deus derrogou a lei, não é isso. É que Deus permitiu a ele isso para o seu proveito. Tal a necessidade dele do trabalho interior. Uma situação que é contrária àquilo que Deus permite, no momento que Deus permite, que deixa ele ver, é lógico que a tarefa dele é de suma importância. Por isso que ele está dizendo aqui que é recordar para edificar alguma coisa de útil, mas para isso ele tinha que estar muito bem preparado para se equilibrar. Preparado ele estava. Preparado ele estava. Faltou foi vontade. Porque todos foram preparados. Preparado no sentido de conhecimento ele estava, mas no sentido da vontade ele não sabia ainda. Ele não, porque isso é a questão do autoconhecimento. Está embutido aqui a necessidade de nos autoconhecermos. E aí vem também aquilo que Jesus pede para a gente não julgar. A gente pode aqui aumentar o raciocínio um pouco. Por quê? Na medida que julgares, sereis julgados. Porque a gente se prepara. Como o Joel aqui, todos nós fomos preparados para nós enfrentarmos os problemas que enfrentamos na encarnação. O problema é a gente se autoconhecer. Vamos dar o exemplo aqui do Evangelho. E o problema é arrumar problema que não estava programado. Que não estava programado. Aí mais Vamos problema. dar aqui o exemplo do Evangelho. Teresa está falando assim, né? Arrumar problema que não estava programado. Por exemplo, temos dois personagens no final da existência de Jesus que dão bem o exemplo disso. Pedro e Judas. Os dois traíram Jesus. Eles se prepararam. O Jesus escolhe os seus 12 para começar seu ministério, né, nos mostrando a necessidade do auxílio, da necessidade do trabalho em equipe. Ele que é o governador da terra, nos dois exemplos, imagina nós. E nesse trabalho de equipe, 3 anos se passaram e eles viram Jesus fazer as maravilhas que Jesus fez. Né? E no final da existência lá, já na programação de Jesus, na prisão, na crucificação, tal. E aí os dois negaram Jesus, os dois traíram Jesus. A diferença, porque Pedro traiu também. Você negar o amigo na cara, não conheço ele não, na hora da prisão, isso aí é um ato de covardia muito grande, de fraqueza. E Judas, né, também. Mas a diferença é o que a Teresa falou agora, arrumar problema onde não tem. Pedro caiu em si. Ele caiu em si e se reconheceu o erro, que é o que o Joel podia fazer e que nós podemos fazer o tempo todo. Eu estou errado nisso, vou modificar. Isso não está certo. É assim. Mas Judas não. Ele desistiu. Ele se suicidou. Arrumou um problema maior. Então, na questão que ele fala aqui, edificar alguma coisa de útil. Se veio com essa pretensão, com esse poder, e todos nós temos algum, entre aspas, poder. Porque nós temos o poder do pensamento. Se a gente não consegue, se o ouvinte que está nos acompanhando, ele não consegue se levantar da cama, por alguma, meu Deus, já fugiu a palavra, algum impedimento que ele tenha, mas ele pensa, ele tem o pensamento. E Jesus fala que a gente pode errar por pensamento, ato e palavra. Então, na questão de edificar alguma coisa útil, começa no nosso pensamento. Nós estamos encarnados para isso, para a nossa tentativa. O importante é a gente não desistir como Judas fez, porque aí atrapalha muito mais. Né? Sim. O Joel aqui, né, a gente estudando a história do Joel, a gente vê que ele não é um criminoso aos olhos de Deus. Ele não matou, não roubou, não caluniou ninguém. Não é? Pelo que ele está relatando, de maneira nenhuma. Ele só ficou preocupado em sentir, ele sentia prazer nas recordações. Só que os espíritos nos dizem, na pergunta
642 que quando a gente não faz o bem, a gente está fazendo mal. Então, de alguma maneira, ele, né, em não ajudando ao próximo, né, ele não usando aquele talento dele para esclarecer, para confortar as pessoas necessitadas, ele acabou fazendo mal indireto, porque muitos poderiam ter, né, a ajuda dele como um benefício, e por ele ter faltado com esse trabalho dele, ele pode, de alguma maneira, indiretamente ter prejudicado as pessoas. Olha o que os espíritos dizem na pergunta 642. Basta não fazer o mal para ser agradável a Deus e assegurar um futuro melhor? Porque, assim, diretamente, ele não causou mal a ninguém, né? Pelo que ele mesmo está relatando isso. Ele não matou, não roubou, não enganou, não blasfemou, ele só ficava preocupado em fazer uma fofoquinha, mas com ele mesmo, né? Sentia prazer em reconhecer. Resposta: não. É preciso fazer o bem no limite de suas forças, porque cada um responderá por todo o mal que resulte do bem que não tiver feito. Então, muitas pessoas que poderiam ter sido beneficiadas com a lembrança que ele tinha lá das vidas passadas de todo mundo, né, que ele conseguia ver o passado das pessoas, muitas pessoas que não foram beneficiadas nessa tarefa dele podem ter sido prejudicadas de alguma maneira. Então, ele, né, a consciência dele e a nossa vai sempre nos apontar para aquela situação em que a gente poderia ter feito alguma coisa e não fez. É isso que os espíritos estão dizendo. E Tiago, eu até anotei aqui, a epístola de Tiago, no capítulo 4, versículo 17, Tiago fala assim: aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, peca. Exatamente o que os espíritos nos relembram, não é? Que é o caso do nosso amigo Joel. Ele não diretamente, ele não prejudicou ninguém, a não ser ele mesmo. Mas ele não matou, não roubou, não enganou, não traiu, nada disso. Não ficou à toa, né? Ele lá nos estudos dele, ele não parava. Ele diz que ele passou o tempo todo, e como eu lembrei, né, nas bibliotecas da vida, procurando, né? Então, mas ele veio com a tarefa de ajudar. E quando isso não acontece, quando o bem não é feito, olha o que os espíritos dizem. Porque cada um responderá por todo o mal que resulte do bem que não tiver feito. Então a consciência dele o acusa também, com certeza disso. E por isso, um pouco também desse desequilíbrio que ele vai começar a falar para a gente agora, né, Marco? Mas antes da gente falar do desequilíbrio, porque ele falou assim, recordando para edificar alguma coisa de útil. No caso dele aqui, ele está lembrando, mas em maioria de nós, a gente não lembra, mas a gente tem intuição. Na pergunta 393, Allan Kardec vai perguntar como é que a gente pode ser responsável por coisas que a gente não lembra, que é o que a gente ouve continuamente, né? Eu não me lembro de nada. Às vezes que a pessoa não é adepta da doutrina e quer de alguma forma criticar, fala assim, como é que pode eu ser responsável pagando aquilo que eu não lembro? E aí a resposta é muito extensa, a gente não vai ler tudo, mas é a questão 393 do Livro dos Espíritos. E aí, mas tem um trecho muito interessante que ele fala assim, os Espíritos responderam a Kardec assim: tendes a intuição no pensamento, no desejo criminoso que frequentemente vos assalta, e a que instintivamente resistis, atribuindo as mais das vezes essa resistência aos princípios que recebestes de vossos pais, quando é a voz da consciência que vos fala. Essa voz é a lembrança do passado. Que é a lembrança do passado, vos adverte para não recaíres nas faltas de que já vos fizestes culpados. Então, ele está dizendo aqui, um trecho da resposta, que é a intuição. Essa intuição muito forte em nossa. São as tendências. É no desejo criminoso, ele bota a palavra deles, do desejo criminoso que frequentemente nos assalta. E aí a gente resiste ou não.
Não é? Nisso aí, não precisa lembrar. Até porque se lembrar, pode cair no desequilíbrio aqui do Joel, que é o que ele vai falar agora. Que ele vai começar a contar. Perdi, já achei aqui. Perdi a oportunidade bendita de redenção. E o pior é o estado de alucinação em que vivo. Porque ele está recordando e está sentindo a mesma coisa, né? Com o meu erro, a mente desequilibrou-se e as perturbações psíquicas constituem doloroso martírio. Estou sendo submetido a tratamento magnético de longo tempo. A gente pode fazer um exemplo disso aqui, uma comparação com a vida de Divaldo Pereira Franco, né? Ele, médium que é, né, ele veio com a tarefa da divulgação da doutrina. Junto com essa tarefa, ele veio e é o que a gente está estudando aqui, que os espíritos recomendam, na tarefa do auxílio àqueles que passam por necessidades expiatórias complicadas. E ele funda a Mansão do Caminho em Salvador. Quem não conheceu, por favor, entra lá no site e vê que maravilha é aquilo, né? Então a gente tem aqui o trabalho do Divaldo também, que recordou certas situações de existências passadas. A gente já contou aqui no programa algumas vezes que ele esteve em Paris, recordou lugares, conventos que ele fundou, né? Ele que foi eminência parda do cardeal Richelieu, na França, e outras existências que ele recorda. Mas ele conseguiu trabalhar isso porque o trabalho no bem prevaleceu na vida dele. Por isso que eu estou falando da Mansão do Caminho. O trabalho do bem prevaleceu. E aí ele consegue se equilibrar com isso. Não é? Esse é o remédio. Sim. É isso que os espíritos orientam. Quando ele diz aqui assim, com o meu erro, qual foi o erro dele? O erro dele foi não trabalhar com a mediunidade dele a benefício do próximo. Esse foi o erro dele. Amém, porque recordar não é, assim, ao nosso nível evolutivo não é muito bom, não. É quase uma expiação. Mas isso não é o pior erro do mundo. Então, ele é que não soube usar esse dom que Deus lhe deu. Com o meu erro, a mente desequilibrou-se e as perturbações psíquicas constituem doloroso martírio. Então, a gente imagine. Ele tanto foi para o passado que ele acabou, com certeza, trazendo para o presente a personalidade do Monsenhor Alejandro. Então, ele já devia estar misturando Monsenhor Alejandro com Joel. Então, deu um curto-circuito na mente dele, com certeza. Porque a mente dele ficou viciada. Tanto ele ia para lá e vinha para cá, porque ele também tinha que viver o presente. Mas acabou confundindo as duas personalidades. E esse é o grande perigo da gente mexer na mente das pessoas e na nossa também, a gente procurar forçar lembranças do passado, porque a mente, ela guarda registros muito sérios, que às vezes nós não ainda estamos em condição de lembrar. E aí, eu estudando essa parte do livro, eu me lembrei do livro Memórias do Suicida. No livro Memórias do Suicida, no capítulo, até anotei aqui o capítulo 9, os arquivos da alma, porque a nossa alma tem arquivos. E a memória, o gabinete da memória, como a gente viu lá, o departamento da memória da nossa mente, é que destrava esses arquivos, que está tudo guardadinho. Então você vai mexer num arquivo que de repente não está na hora de ser mexido. Foi o que Joel fez. Ele ficou tanto lá mexendo nesses arquivos dele mesmo, que ele não era nem o Monsenhor e nem era o Joel. Ele era uma mistura dos dois. Nesse livro, no Memórias do Suicida, capítulo 9, Os Arquivos da Alma, a gente vai ver a história do Angenor Penalva, que é um espírito, além de suicida, homicida, obsessor. Ele é, vamos dizer assim, tudo de ruim que uma criatura pode ser na face da terra. E ele está lá no Instituto Correcional Maria de Nazaré, e o Camilo Castelo Branco vai ver uma
uma situação em que vão fazer nele uma regressão de memória. E lá o Camilo recebe a seguinte orientação: e isso não se deve fazer para pessoas, né, que não cometeram suicídios. Mas aqui no Instituto Correcional, isso não se deve fazer com pessoas que não cometeram suicídios. Você não deve forçar alguém fez regressão de memória no André Luiz, não é? Na Dona Laura, não. Mas os suicidas, porque são espíritos muito rebeldes, muito orgulhosos, não é? Muito revoltados contra Deus, eles fazem esse trabalho, sim. A gente vai ver isso aqui com Angenor Penalva, no capítulo 9. Mais adiante tem a história do Armando Ferrari, se eu não me engano, que é um suicida brasileiro que, antes de se matar, ele roubou o banco onde ele trabalhava, uma coisa assim. Para ele também fazem essa regressão. Porque a regressão de memória, ela vai mexer muito com você, ela vai expor, né, a todos aqueles sentimentos que você teve no momento em que aconteceu a situação. Nesse capítulo 9, o Angenor Penalva, quando ele começa a ver porque ele dizia, ele arranja porção de sofisma, dizendo que ele não era tão ruim assim, que ele cuidou da mãe dele. Quando botam, né, um capacete, é tipo um capacete, e transportam para uma tela, para ele ver realmente o que ele fez com a mãe, o que ele fez com o pai, ele quase enlouquece de dor, de desespero. Ele pede pelo amor de Deus para não fazer isso com ele, que ele vai estudar, porque com lá aqueles que estão encarcerados no Instituto Correcional, eles recebem o Evangelho. Não, eu vou estudar, não quero ver. Mas lá eles são obrigados a ver, mas eles quase enlouquecem. O nosso amigo Joel, porque ele fez isso espontaneamente, ele acabou perturbado. Porque ele diz, a minha mente desequilibrou-se e perturbação psíquicas constituem doloroso martírio. Então, provavelmente ele não conseguiu mais se desligar do passado. E esse é o problema de fazer uma terapia de regressão de memória. A pessoa pode ficar presa lá no passado e enlouquecer. Não é? É muito complicado. E existem espíritas que às vezes são a favor disso. Não é que isso seja totalmente errado, mas com quem você vai fazer? Quem é o terapeuta que vai saber trazer você de volta sem muitos traumas? Porque, olha, vamos pensar aqui. Coisas dessa encarnação, que se a gente ficar pensando muito, a gente sofre dessa, que é melhor do que as do passado, com certeza. A nossa encarnação atual... A borracha, né? Tem espécie de uma borracha para pagar. Então, a gente fica meio que perturbado tendo essas lembranças. Imagine voltar 2, 3, 4 encarnações aí passadas. O que vai ser de nós, né? Mas é um assunto interessante que a gente vai continuar no próximo programa. E então vamos nos despedir, agradecendo a Deus, a Jesus e aos bons espíritos por nos darem a oportunidade de estudar essa doutrina bendita. Lembrando que hoje nós estudamos o capítulo 10 do livro Os Mensageiros. Muita paz de Jesus. Muito obrigado a todos pela atenção, pelo carinho e fiquem com Deus. Você ouviu pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz, com o livro Os Mensageiros. Produção e apresentação Marco Antônio e Tereza Cristina.